A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que prazer chegar na sua casa. Olha, queridos, eu nunca vi o Senhor chegar tantas vezes na casa dos irmãos, como está acontecendo agora, nesse período de pandemia. E o Senhor tem feito um diferenciado, né? E Deus diz assim, em tudo dai graça. E muitas vezes a gente não vai entender as coisas que estão acontecendo como graça, né? Muitas vezes no nosso período de escuro, né? Que vem sobre as nossas vidas, de dificuldade, de medo, a gente não consegue ver o que Deus fala, né? Então, a palavra vem agora, chegando de novo, como o Senhor batendo na sua porta, dizendo, abre para mim, quero falar contigo. Toma posse, meu querido irmão. Nós vamos levar agora uma palavra no livro de Daniel, uma oração, né, chegando diante de você. Vou ler aqui a palavra de Daniel no 10, capítulo 10, vou ler aqui do versículo 10 ao 12. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, olha que palavra, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, pois eis que eu vos enviei. Eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Olha só, irmão, que palavra que o Senhor enviou ao nosso amado Daniel. Se a gente conhece a de Daniel, a gente sabe muito bem o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel, muito novo, né? Foi exilado, foi para o cativeiro, novo ainda, menino. E a palavra diz que Daniel, o tempo todo Deus fez a gente entender os planos dele. Muitas vezes nós não vamos entender os nossos que está acontecendo, porque vem sobre nós o medo, a aflição, como eu disse no início. E o medo e a aflição escurece, e a gente pensa que não estamos com o Senhor, que o Senhor se afastou da gente. E quando Deus diz assim, servo amado, Deus não diz isso para qualquer um, meus irmãos. Deus não fala com qualquer um, só com aqueles que têm a palavra no coração, que reconhece a soberania do Senhor e que não sabe viver sem o Senhor. Né? Porque Deus disse que Ele tem um diferencial para com os seus. E eu queria que vocês tomassem posse disso, meu irmão. Daniel, quando ele, aqui nessa palavra, aqui no início, vai dizer que Daniel, aqui, pelo ser o reinado de Ciro, quando a gente lê no início aqui, né, que eu li do 10, mas se lê aqui do 1, é reinado de Ciro, já estava no quarto, ele já estava no quarto reinado, Daniel. Então, ele já estava por volta de uns 80 ou mais anos de idade, já estava um senhor bem idoso, né? E quando ele diz aqui, Daniel, ele, o tempo todo, Deus de menino, ele poderia ter falado diferente, ele poderia ter procedido diferente. Um jovenzinho ser cativo, um jovenzinho que diz a palavra que ele era inteligente, ele era de família nobre, ele não era um qualquer um, ele não foi levado para lá porque ele era um qualquer um, ele foi levado cativo, mas ele tinha os conceitos deles. E se a gente observar, eu queria que vocês entendessem muito isso que eu vou tentar falar para vocês agora. O procedimento de um cristão, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro adorador, que mesmo na sua tempo desfavorável, como aconteceu com o nosso irmão Daniel, que ele foi cativo, tirado da sua família, que tinha no coração a saudade, o desentendimento, porque tudo que ele estava fazendo era estudando, pretensão de ser alguém, né? Pretensão de coisas grandes, e foi tudo tirado dele, e ele cativo. E quem vai cativo não tem direito a nada, ele vai para um cativeiro sem saber o que será o dia de amanhã, né? Mas, no mesmo tempo que Daniel não sabia de nada disso, ele prevaleceu o que ele era. Ele era um servo do Senhor. E isso, irmãos, faz uma diferença. Quando você
reconhece que você não é nada sem Deus, que somente a graça do Senhor na sua vida pode te levar a chegar no lugar em que você sempre quis, porque você tem planos com a sua vida. Mas a partir do momento que tudo que aconteceu ali com Daniel, que ele perdeu o chão, perdeu o rumo, ele não sabia do dia de amanhã. E muitas vezes nós estamos passando por isso. As coisas que estão vindo a gente, nós estamos sem chão, sem rumo, sem saber o dia de amanhã. Mas o tempo todo Deus diz assim na palavra, que nós temos que ter fé. Porque quando Daniel falou assim, olha só, vamos voltar lá na leitura. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Muitas vezes a gente não vai entender, porque nós estamos orando, e a impressão que tem, que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, porque Deus esqueceu de nós, e no tempo nenhum Deus esquece da gente, meus irmãos. Porque muitas vezes nós só vamos ter visão para o nosso quadrado, para a nossa dor, para o nosso problema, e muitas vezes a gente não vai entender que Deus não está trabalhando só naquilo que nós pensamos que está. Deus trabalhando em volta, e nós não conseguimos olhar ali, para as coisas que Deus está fazendo. Em torno do que está acontecendo agora conosco, a obra é grande, e Deus não desistiu de nada, e Deus não perde um milímetro da história que Ele tem para conosco. Então, quando aconteceu com Daniel, quando ele começou a obedecer, ainda menino, porque você pensa, vamos botar lá para a gente entender o nosso, tá? Quando você pensa que você, no caso dele, cativo, sem saber de nada, e mesmo assim prevalecer a obediência de um servo, o procedimento de um servo, né? Quando ele dizia que a palavra sempre diz, né, que ele não comia as coisas que eram oferecidas, ele comia diferenciado, ele procurava comer legumes, frutas. Por quê? Ele estava querendo, porque na sua casa é muito fácil fazer isso, né? Você proceder com esses mimos na sua casa, por causa do seu corpo, por causa do seu físico, por causa da sua saúde, mas você fazer isso em obediência, num lugar que você não conhece, e as pessoas te vê como escravo, porque ele era escravo lá. E mesmo assim, ele, pela fé, em obediência, e você tirar 3 vezes para orar no lugar que você é cativo, não é para qualquer um, meu irmão, mesmo assim. E você vê as coisas, porque quando o Daniel ora, porque que no início do 10, vocês podem ler em casa, quando o Daniel ora, porque essa visão aqui é muito bonita, né? Que é a visão do Daniel no Rio Tigre. Ele vê um anjo, né? E um anjo, daqueles anjos, né? Que você teme, né? E no mesmo tempo, ele caiu. E quando Deus diz que levantou ele sobre o joelho, porque ele tinha caído com a visão. Deus dá visão para qualquer um? Não. Deus tem planos com os seus. Deus nos chama e nos dá a condição. Mas a partir do momento que você passa no processo em obediência. Porque muitas vezes a gente não vamos conquistar, porque Deus não é porque Deus não quer dar, é porque nós saímos do rumo, nós saímos da fé. A nossa fé ficou abalada e a gente temos direito, né, de querer. Eu estou observando assim, muitas vezes aqui, as coisas estão acontecendo e os irmãos estão meio que sem chão, sem pé, sem rumo, parece que estão sem bússola. Mas Deus está planejando algo e espero que você esteja, né, entendendo. Porque os dias são maus, o Senhor já tinha falado isso, as coisas vão acontecer, mas o plano do Senhor é muito maior do que o nosso. Deus não está desatento a nada do que está acontecendo. E como eu estava falando aqui na palavra, quando o Senhor chama Daniel de filho muito amado, é porque ele passou no processo. E nessa hora aqui que eu estou falando, ele já está um Senhor. E ele estava pedindo pelo povo, o povo estava sendo cativo. Ele foi um dos primeiros a ser cativo, mas vários outros foram cativos. E estavam indo para a Babilônia, sem direito a nada, escravos. E eles pedindo somente a Daniel, que Daniel Daniel foi bem sucedido em tudo. Isso foi. Mas por quê? Porque na prova, a gente pensa que na prova é difícil, às vezes eu fico pensando assim, para comigo mesmo. Na prova difícil, a gente pensa que a gente não está entendendo, que está muito doendo, a gente começa a botar reclamação. Mas o tempo todo Deus manda o maná, como mandava para Daniel. O Daniel foi
servo fiel, e ele foi reconhecido no lugar que ele estava, sabe? Ele foi reconhecido, ele não era qualquer um. As pessoas procuravam Daniel, porque Daniel tinha a visão, e a visão de Deus é como se eu tivesse na sua roupa as divisas do reino, filho. Então, era isso que Daniel era, um diferenciado, era um soldado, um general. Você pode botar o posto que quiser aí e avançar, porque é esse mesmo que Daniel tinha. Por quê? Porque Deus reconheceu que Daniel nunca desistiu, que Daniel prevaleceu com a sua fé, sabe? No meio de tudo que Daniel permitiu. Aí a vida de Daniel veio para a gente, por quê? Por que está aqui na palavra? Para que hoje nós tenhamos esse referencial, para que hoje nós possamos colocar a nossa fé em ação, porque nós temos a palavra que eles não tinham. Eu costumo dizer muito isso. Eles não tinham, hoje nós temos aqui um relato, uma bússola, sei lá o que vocês podem ver. É um tudo. Sem ela nada somos, nada podemos. Mas com ela tudo somos e tudo podemos. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês entendessem os planos de Deus para os dias de hoje. Sabe? Porque o Senhor, Ele tem o tempo todo falado aos nossos corações, nos mostrado para a gente sobre todas as coisas que Ele tem nos permitido nesses dias de hoje. Todo mundo fala que esse ano, né? Deixa o ano acabar, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o quê. Deus o tempo todo está chegando na sua casa com diferencial. E eu tenho observado como essa palavra tem sido bem ministrada, como o Senhor não está chegando de qualquer jeito, como Ele não fez com Daniel. Né? Daniel, ele reconhecia que ele não era nada sem o Senhor. E quando ele praticou isso, ele só veio a crescer. E é isso que Deus está querendo conosco. Que nesse diferenciado que está sobre nós, que nós venhamos a crescer, a mudar, sabe, coisas sobre a nossa vida, o nosso cotidiano seja diferenciado, porque nós passamos pela prova, a prova do tempo, a prova daquilo que não veio ao entendimento, porque estava escuro, mas no mesmo tempo era o plano de Deus. E aí, depois que abrir a cortina, como será? Como é que você estava diante de tudo que Deus te permitiu? Porque Deus permite umas coisas para outras, irmã. Nós estamos vivendo um tempo entre a bênção e a maldição. E Deus fala, escolhe a bênção, mesmo que ela seja preta e branca, mesmo que ela seja praticamente, né, sem graça, que as pessoas dizem, né? Mas não, ela é a verdade, a vida. E sem ela é trevas. Sem ela é inferno. Sem ela. Então, nós temos que tomar posse disso. Nós temos que saber que o nosso Deus não está brincando de ser Deus. E o inimigo também não está brincando de ser inimigo. Ele está tirando a paz, ele está levando o confronto, ele está buscando os seus. Porque a partir do momento que vocês desistem de Deus, vocês estão indo para o adversário. Porque muitas vezes a gente diz que estamos com Deus, mas qualquer coisa nos abala, qualquer coisa tira a nossa fé, tira a nossa paz. E a gente permite que tire a paz. Porque Deus disse que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Né? E geralmente a gente não faz isso. A gente posta toda hora as nossas aflições e ficam gritando sobre ela, sabe? E só temos olhos somente para elas. Por quê? Porque a nossa fé está sendo abalada, está sendo toda hora sendo comprometida, sabe? Em relação a isso. E essa palavra aqui que o Senhor me deu, né? O consolo, quando Ele fala consolo, e Daniel fala, a consolação divina não é para a nossa própria alegria, mas também para nos reforçar a nossa vocação. Que vocação? A do nosso chamado. Nós somos chamados. Muito amado. A confiança dos crentes está baseada no amor de Deus, que se refere mediante a fé, né? O sacrifício da cruz. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer mais do que isso, meus irmãos? Tome posse,
do que o Senhor tem para a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia dos seus pensamentos, dos seus procedimentos. Que vocês possam levantar diante do Senhor e estar com a sua vida ali, alicerçada sobre a rocha, ali firme sobre a sua fé, porque vocês têm um chamado, mas o Senhor também tem olhado para os seus de forma diferenciada, como o Senhor quer que nós tenhamos, Senhor, a nossa divisa sobre a nossa veste. Louvado seja o teu nome do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado.